Só a graça santifica. Amém. Em João 19, verso 38 ao verso 40, nós vamos cear daqui a pouco, né? E esse texto fala exatamente sobre um momento crucial disso que nós estamos relembrando. E através disso eu quero falar não só sobre todas as coisas que acontecem em nossas vidas, mas como as marcas que elas causam e como Deus usa todas essas coisas. A Bíblia diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz, né? E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Nossos sofrimentos, nossas tragédias pessoais, nós vivemos num mundo que é um vale de lágrimas. Não só elas são reais, mas como elas têm marcas, elas têm símbolos. E não só nós experimentamos tristezas profundas, como essas cicatrizes ou esses símbolos das tragédias permanecem às vezes nos trazendo lembrança disso. E essa semana alguém que eu conheço só pela internet me falou a respeito disso, que aconteceu algo profundamente trágico em sua vida e existiam essas marcas, e ela não sabia como se relacionar com essas marcas. Então você vê, o texto está falando a respeito de uma mortalha. Imagine nós conversarmos sobre mortalhas. Não parece algo divertido. É pouco provável que você espontaneamente converse sobre mortalhas, caixões e roupas para vestir alguém morto. Então, se você quiser fazer uma lista de assuntos depressivos, esse é um bom assunto, assim, para você anotar, não é? Roupas de vestir defuntos, assim, mortalha. Imagina, você iria numa palestra a respeito disso? Quando você senta no final de semana para bater papo com os amigos ou com a família, você conversa a respeito disso? Ninguém gosta de mortalhas, de caixões, ninguém fala a respeito disso. Você nunca participou de um jantar que no meio do jantar ou no meio da conversa com seus amigos em algum lugar, você puxa o assunto sobre mortalhas e caixões, ou você assim pergunta a alguém que vai jantar na sua casa: que roupa você planeja usar no seu enterro? Já fez isso? Alguém já fez isso contigo? Não seria muito adequado. Você já viu uma loja especialista em roupas para defunto? Assim, uma boutique de roupa para você ir lá ver, olha, que roupa eu quero ser enterrado, né? E aquela boutique lá, imagina o slogan: roupas lindas de morrer, né? O slogan perfeito, assim, mas não tem, você não conhece, não é? A gente não fala sobre mortalhas. O apóstolo João, mortalha para ele não era uma exceção. Ele não podia considerar uma mortalha um símbolo de triunfo, mas sempre isso é o símbolo da nossa tragédia, de uma tragédia pessoal. É assim que ele pensava a vida inteira, de uma maneira tangível. Mesmo nessa morte aqui, ele jamais pensaria na mortalha de Jesus como um símbolo de triunfo, e sim a tragédia final. Mas no primeiro domingo, domingo de Páscoa,
Deus pegou essas roupas mortuárias e fez delas um símbolo de vida. Essa é a especialidade de Deus. Pegar essas coisas que são o símbolo da nossa tragédia. Agora, será que Ele pode fazer o mesmo por você, por mim, por aquela pessoa que estava conversando comigo? Todos nós enfrentamos tragédias ou vamos enfrentar tragédias, mas mais do que enfrentar tragédias, nós carregamos muitas das vezes os símbolos, nós recebemos os símbolos da tragédia, sabe? O seu, ou de algum dos nossos irmãos, pode ser nesse instante uma pulseira no hospital, de identificação, ou uma cicatriz que fica para sempre, da qual a pessoa acha feia ou horrível, uma cicatriz que lembra, que recorda, ou uma carta te intimando aí diante de um juiz, ou os papéis do divórcio que chegaram. Nós não gostamos desses símbolos, porque eles são símbolos que trazem lembranças, sabe, um carro amassado de uma batida lá no ferro velho, amontoado, nos trazem lembranças ruins. Essas coisas nos trazem lembranças ruins. Agora, será que Deus poderia usar essas coisas, exatamente essas coisas, não nos fazendo esquecer essas coisas, mas usar essas coisas que são símbolos da nossa tragédia, de tragédia, para promover o nosso bem final, o nosso bem maior? Até que ponto nós podemos caminhar com esses símbolos? Por Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Será que todas as coisas incluem tumores, incluem testes, incluem mortalhas, incluem caixões, incluem términos, incluem despedidas terríveis? Jesus e João, aqui, agora, para nós, responderiam: sim, inclui isso. Ou seja, ele quer nos mostrar como Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo, como o apóstolo Paulo aqui, contanto que haja alguns elementos em nós. E é sobre isso que nós vamos olhar hoje, porque eles são elementos fundamentais. Mas antes disso, olhando aqui para provar essa tese, aqui mesmo em João, ele falaria para nós sobre essa sexta-feira particular. Depois que José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, José era discípulo de Jesus, mas você viu no texto que ele era um discípulo oculto. Isso não diz boa coisa sobre José de Arimateia. Diz que durante muito tempo ele era discípulo de Jesus, mas secretamente. E o texto diz por que ele era assim: porque ele tinha medo dos judeus. E ele foi falar com Pilatos no momento mais perigoso. Alguma coisa mudou. E com a permissão de Pilatos, ele foi lá e pegou o corpo de Cristo, junto com Nicodemos, que é aquele outro também que procurou Jesus no meio da noite. Você vê que, apesar dele se ocultar, e João também lembra isso, que Nicodemos, e lembra a nós, lá de João 3, né, de que ele foi procurar Jesus à noite, no meio da calada da noite. Eles dois se encheram de coragem no momento mais escuro, e eles foram procurar Pilatos e pediu se eles podiam, foram se identificar completamente com Jesus, pediu se eles podiam pegar o corpo de Jesus, e a Bíblia diz que Nicodemos levou 34 quilos de misturas de mirra e aloés, e linho, bastante linho, para fazer a mortalha de Jesus. É porque eles não usavam caixão como nós. Então aqui está a mortalha. E os dois envolveram as faixas de linho em Jesus, e com aqueles 34 quilos de aloés e mirra, prepararam o corpo de Jesus. É o que João 19, 38 e 40 que nós lemos fala. Ou seja, eles foram hesitantes durante toda a vida de Jesus, mas eles foram os mais corajosos na morte de Jesus. E eles apareceram para servir Jesus, e eles então subiram o monte do Calvário com a mortalha, e com aqueles 34 quilos de especiarias, pediram a permissão a Pilatos, e José de Arimateia, que era um homem rico, usou o túmulo que ele tinha, o túmulo da sua família. Nicodemos deu, então, o restante que era preciso.
E João declara aqui que ele levou 34 quilos de mirra e aloés. Essa é uma quantidade digna de nota, porque é muito. Normalmente essa quantidade era usada em enterro de reis. Era muito e muito caro. Então João fala sobre as peças de linho que ele levou, que constituíam o retrato da tragédia daquela sexta-feira. Porque tudo aquilo aconteceu tão de repente. Mas quando você está no meio de uma tragédia assim, enquanto não tem mortalha, sabe? Enquanto não houvesse tumba, enquanto não houvesse um legista para declarar o óbito e dizer, acabou, havia esperança ainda, sabe? João estava lá aos pés da cruz, mas pode acontecer alguma coisa, mas agora não. Agora eu estou vendo a mortalha, agora estão preparando o corpo de Jesus, agora vão levar o corpo dele, vão colocar na tumba, é o fim. Será que poderia vir uma tragédia maior para João do que ver Jesus morto? 3 anos atrás, 3 anos antes disso, João deixou a sua profissão, ele deixou a sua vida, ele deixou tudo para seguir Jesus. Durante aqueles 3 anos, ele ficou com Jesus full time, para acompanhar o carpinteiro de Nazaré. Ele ficou com ele, fizesse chuva, fizesse sol. E no início daquela semana, no domingo anterior, ele entrou com Jesus em Jerusalém, e foi uma festa, e foi uma celebração, e as pessoas gritaram Hosana, e João estava lá. Imagina quão animado João estava, e Pedro, e todos eles. Agora, como foi tudo rápido demais. Sabe quando você pensa em tragédia? Como as coisas aconteceram rápido. No domingo estava uma festa, nós estávamos radiantes. Na quinta-feira à noite ele é preso, na sexta-feira ele é morto. Agora eu estou olhando Nicodemos e José de Arimateia pegar o corpo dele. Não há mais esperança nenhuma, realmente vai botar na tumba, realmente é o fim. Aquelas faixas de linho que fizeram a mortalha de Jesus, era uma maneira tangível de lembrar João que seu amigo e seu futuro estavam mortos. Tudo que ele planejou, tudo que ele sonhou, tinha sido depositado, e agora tudo isso estava selado dentro de uma caverna. E João não sabia naquela sexta-feira o que nós sabemos, o que nós vamos celebrar daqui a pouco na Santa Ceia. Não, para ele era o fim. Ele não pensava no triunfo do domingo. Mais tarde, João mesmo confessa em João 29, diz assim, eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles não sabiam disso. Ele não estava ali com qualquer tipo de esperança numa ressurreição. Eles não sabiam, eles não tinham compreendido. Foi por isso que o que ele faz no sábado se reveste de um grande significado para nós. O que eles fizeram no sábado, mas aqui é João que está contando a história para nós. E é João que vai ser a peça principal aqui. Não há nenhuma passagem bíblica sobre o sábado. Vocês já pensaram como eles passaram aquele sábado? Vocês já pensaram, não era simplesmente que alguém morreu, era alguém que era toda a esperança, não só deles, mas da nação. Eles acharam que ele era o Filho de Deus, o Messias. Tudo que nós sabemos, não sabemos nada sobre o sábado, mas o que nós sabemos é que no domingo de manhã, eles ainda estavam lá, e eles estavam juntos. Quando Maria Madalena voltou correndo, dizendo que Jesus, que o corpo dele sumiu da tumba, eles estavam lá. Agora, por que ele não foi embora? Por que ele não foi embora? Porque eles ficaram lá, se eles não tinham a menor ideia da ressurreição? Eles não estavam esperando isso. O mais prudente teria se dispersar, porque Jesus foi morto e eles passaram 3 anos andando por tudo quanto é lado, junto com Jesus. Ninguém poderia saber se a sede de sangue daquelas pessoas tinham acabado. Ele ficou lá porque ele amava Jesus. E a única possibilidade dos símbolos de tragédia serem transformados em algo diferente é esse elemento. E é sobre esse elemento que nós vamos falar.
Para as outras pessoas, Jesus era um curador, era muito útil, curava as doenças. Para outras pessoas, Jesus era um operador de milagres. Para muitos que dizem cristãos, Jesus é só isso mesmo. A multidão sempre foi assim. Para outros, Jesus era um mestre, ensinava coisas importantes. Para alguns, ele era uma esperança. Mas para João, ele era muito mais. João o amava profundamente. E ele não estava conseguindo entender nada naquela tragédia. Nada fazia sentido para ele. O normal, o que foi normal, ele pensar que tudo aquilo parecia ter sido um grande engano. Não fazia sentido, sabe quando você está no meio da tragédia, você diz, isso não faz sentido, que coisa boa pode sair de uma tragédia dessa? Mas você não abandona, é o que a Bíblia está dizendo para nós. Quando você ama de fato, quando o amor de Deus está em nós, nós não entendemos nada nas grandes tragédias, e nas marcas que as grandes tragédias trazem, como a mortalha, como o que nós mencionamos, mas ele tinha o hábito de ficar perto de Jesus. É isso que o amor fez. Ele estava perto de Jesus no cenáculo, ele estava perto de Jesus no jardim do Getsêmani, ele estava perto de Jesus aos pés da cruz, a ponto de Jesus falar com ele, aí está sua mãe. Ele estava perto, a poucos metros, durante o sepultamento. Ele estava lá, ele viu José de Arimateia, ele viu Nicodemos. João estava sempre perto de Jesus. Ele entendeu tudo que Jesus disse? Não. Ele entendeu que aquilo não seria uma tragédia sem sentido? Não. Ele entendeu que Jesus ia ressuscitar, que Deus tinha um plano eterno, que a cruz fazia parte, era o centro do plano eterno, que através da cruz todos seriam redimidos, comprados. Ele entendeu? Não. Ele não entendeu. Como quase sempre nós, em toda tragédia. Será que ele estava feliz com o fato do que Jesus fez? Não é? De, em vez de aproveitar aquela comoção, de gritarem que ele era rei, agir de uma forma que fez ele ser morto? Não. Mas ele se afastou e foi para longe? Não, ele ficou. Sem entender nada, sem compreender nada. Se você estivesse no lugar de João, o que você faria? Quando nada faz sentido, quando muito mais do que algo que você ama, mas algo que é a coisa final, simplesmente se esvai. Não há uma boa explicação. Como você ou eu reagimos quando chega o sábado na nossa vida? Quando a tragédia chega e não há nenhum sinal de nós entendermos absolutamente nada. Mas João optou por ficar lá, porque João amava, ele tinha que ficar perto de Jesus. E porque ele tinha permanecido, ele estava lá para ver o que Deus fez, através disso. A Bíblia diz assim, no João 20, de 2 a 8, então Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que era ele, aquele a quem Jesus amava, que é João, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que é ele mesmo, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas que ele tinha visto Nicodemos levar para fazer a mortalha de Jesus, de linho ali, mas ele não entrou, ele ficou paralisado na porta, entende? Ele correu mais rápido, Pedro correu e ele correu, mas ele passou Pedro, mas quando chegou lá, o que ele viu fez ele ficar paralisado na porta, ele não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu, e então ele creu. Então pense nisso, bem cedo, no domingo de manhã, Maria Madalena chega dizendo, roubaram o corpo de Jesus. Quando Maria Madalena chegou no sepulcro e não viu o corpo de Jesus, ela não pensou em ressurreição, ela pensou, roubaram os inimigos, não só mataram ele, agora nem o corpo dele deixaram, então havia uma urgência. Então ele e Pedro correram para lá, e
como a gente leu, João deixou Pedro para trás, e o que ele viu lá? Ele viu as faixas de linho, ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele viu todas essas coisas, dobrado à parte, separado. Ele viu a mortalha de Jesus, ele viu aquilo que tinha tirado toda a esperança dele. A palavra grega original nos dá uma percepção útil aqui, porque diz que estava enrolado, ou seja, estava no formato da maneira que colocaram a mortalha em Jesus. Aquelas vestes mortuárias não foram rasgadas, ou não foram destruídas. Como será possível? Se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, por que e como conseguiriam tirar a mortalha perfeitamente, levar só o corpo, não levar a mortalha, e dobrar o lenço que estava sobre a face de Jesus e deixar certinho? Se fossem seus amigos, por que fariam isso? E se fossem seus inimigos, qual o sentido dos inimigos de Jesus? E como eles conseguiriam tirar o corpo de Jesus, deixando a mortalha lá perfeitamente com o lenço dobrado? Não fazia sentido. E é isso que fez João olhar para tudo aquilo, entrar, e então ele creu. Tudo aquilo que foi o símbolo da tragédia, os trapos da morte, nos trapos da morte, ele viu vida. Você não acha estranho, assim como Deus várias vezes usa algo tão triste como uma mortalha para mudar uma vida, como a de João? Como naquela hora tudo mudou. Como ele entendeu, mas Deus é dado a essas coisas. Ele usa talhas vazias para trazer alegria num casamento, transformando água em vinho. Ele usa uma moedinha de uma viúva pobre para mostrar o que é o símbolo de uma generosidade que ama a Deus. Ele usa uma manjedoura, um curral, para mostrar o símbolo da devoção de pessoas que adoraram o rei, não porque ele estava envolto em algo que parecia ser um rei. E ele usa um item ligado à morte, a mortalha de Jesus, para trazer esse impacto totalmente transformador em João. E ele coloca como nós temos o símbolo de tudo que Deus fez, do seu poder infinito, da sua graça, é a cruz. Seria uma forca, seria uma cadeira elétrica. Um símbolo que seria horrível, de tragédia. Agora, será que nós nos surpreenderíamos de Deus pegar as vestes da morte e fazer delas um retrato da vida? Será que Deus faria algo similar na minha vida, com todas as marcas? Eu estava lendo a história de um pastor, Rafael Rosales, em El Salvador. Ele pregava lá e a guerrilha de El Salvador achava que ele era um inimigo, assim. Os guerrilheiros o viam assim, colocaram ele num carro e jogaram fogo no carro com ele dentro, mas ele não morreu, mas ele ficou tudo queimado. E ele saiu de lá, e ele então tinha cicatrizes horríveis, ele diz. E ele disse que sempre que olhava as cicatrizes, são marcas que trazem pensamentos tristes, como a mortalha, como, sabe, o caixão, marcas da tragédia. Ele diz, aquelas marcas nele eram marcas daquilo, da tragédia. E então vinha a lembrança da maldade daqueles homens, da violência, mas ele disse que, um determinado dia, lendo a palavra de Deus, Deus falou para ele, eles fizeram isso comigo, eles fizeram comigo. Não é assim? Ele lendo a Bíblia dizer, um cordeiro como se fosse morto, ou seja, o cordeiro na eternidade vai trazer as marcas da morte, as marcas na mão, as marcas do lado, as marcas dos seus pés, para sempre, as marcas da tragédia, que se transformou em triunfo. E ele diz que a partir daquele dia, tudo mudou na vida dele, porque cada vez que ele olhava as marcas, as cicatrizes das queimaduras, ele lembrava daquilo que Cristo fez, do sacrifício de Cristo, do sofrimento de Cristo, do amor de Cristo. Então o que ele fez? Ele voltou para El Salvador e plantou outra igreja lá, e agora ele é pastor lá de novo, pregando no mesmo lugar onde a tragédia aconteceu, cheio de alegria. Então, quando nós lemos Romanos 8, 28, que é para onde nós vamos agora,
Nós temos que pensar nisso, como Deus fez com João, e como Deus fez na cruz, e como Deus faz com todas as coisas. Deus gosta de usar aquilo que seriam os símbolos da nossa tragédia para transformar no triunfo. Mas como isso acontece? Como alguém fica como João ficou, apesar de não estar compreendendo absolutamente nada naquela tragédia, apesar de parecer que a vida dele caiu num vácuo sem sentido, toda a esperança em Cristo. Agora ele está vendo Nicodemos e José de Arimateia preparar o corpo, o carro fúnebre chegar, levar o corpo de Jesus, botar na sepultura. Fim. Como ele ficou? Como eu ficaria? Como eu posso ficar nos sábados escuros, de tal maneira que isso que Paulo está dizendo seja uma realidade na minha vida? Então Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem, em Romanos 8, 28 a 32, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João amava, por isso que ele ficou, ele não estava entendendo nada, era horrível, mas ele estava lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses também justificou, os que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então essa é a promessa poderosa que firmou João. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o absurdo da cruz, mesmo o absurdo daquele que eles sabiam, tinham visto e declararam. Depois ele vai escrever: nós vimos o Rei da Glória, nós vimos a glória unigênita, a glória unigênito do Pai, nós tocamos a majestade de Deus. Antes dele escrever isso, ele já tinha essa percepção, e ele viu Jesus morto, e parecia não haver nenhuma possibilidade, porque ele mesmo diz: nós não tínhamos entendido que ele ia ressuscitar dos mortos. Então, a Bíblia diz que esse verso pertence a algumas pessoas. Todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas. É isso que faz as pessoas ficarem no sábado aos pés de Deus, como eles ficaram naquele sábado, sem entender nada. É essa promessa. Agora, essa promessa não é para todo mundo. Essa promessa é só para algumas pessoas. Essa promessa é para alguém como João. A questão é se essa promessa é para nós também. E é isso que eu falei com aquela pessoa que tinha as suas cicatrizes, que diz que sempre trazia apenas dor e tristeza. Em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia declara que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, e essa promessa de Deus que transforma todas as coisas para o bem de algumas pessoas, não é para todas as pessoas. Há duas coisas que precisam ser verdade sobre você, sobre aquela pessoa e sobre mim, como eram sobre João, para que isso seja verdade. E uma delas é que você ama a Deus. A outra é que você é chamado segundo o propósito de Deus. Então, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquelas pessoas, daqueles que carregam essas duas marcas, aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você não ama a Deus e não foi chamado segundo o propósito de Deus, você não pode reivindicar essa promessa. Essa promessa não diz respeito a ninguém que não ame a Deus e que não foi chamado segundo o seu propósito. Ou seja, para uma pessoa que não ama a Deus e não foi chamado segundo o seu propósito, todo otimismo é algo tolo. Esse mundo ser otimista é uma tolice, é o que Paulo está dizendo. Um homem fora disso ser otimista é uma tolice. O pessimismo é exatamente o estado de espírito certo para todas as pessoas que não amam a Deus e não foram chamadas segundo o seu propósito. Ela tem que ser pessimista, porque tudo vai acabar mal, e muito mal. Romanos 2:5 diz assim, ele descreve como é a experiência e o futuro de todas as pessoas fora disso.
A Bíblia diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Em outras palavras, cada experiência que alguém tem nesse mundo, entre as pessoas que não amam a Deus e não foram chamados segundo o seu decreto, cada experiência boa, que ela não responde em gratidão em Cristo, aumenta a ira de Deus sobre ela. Então, cada coisa boa que acontece a uma pessoa que não ama a Deus e não é chamada segundo o seu decreto, aumenta a ira de Deus sobre ela. Porque cada coisa boa, sabe, saúde, família, qualquer coisa boa da vida, aumenta a ira de Deus, porque ela recebe isso não com uma gratidão infinita em Cristo diante de Deus. E cada coisa ruim também aumenta a ira, porque ela não recebe todas essas coisas ruins da vida confiantes na provisão de Deus para sustentar e transformar isso para o bem. Ou seja, as coisas boas que acontecem aumentam a ira de Deus, e as coisas ruins que acontecem na vida da pessoa aumenta a ira de Deus também sobre ela. E no fim, nenhuma experiência está levando ela para o bem, nenhuma coisa coopera para o bem final dela. Todas as coisas entesouram mais ira, e mais ira, como Paulo diz aqui em Romanos, para o dia da ira. Então, o que deve ser verdade sobre nós, que era verdade sobre João, que fez ele ficar lá naquele sábado, sem estar entendendo nada do que estava acontecendo, e sem ter nenhuma luz no fim do túnel, para que essa promessa seja para nós também. Nós queremos que essa promessa seja para nós. Então, o que deve ser verdade sobre nós? Em primeiro lugar, Paulo diz, é para aqueles que amam a Deus. No original, não está assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No original está o contrário. Sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, o que ele quer dizer por amar a Deus? Isso significa que em primeiro lugar, se você... Muitas pessoas têm a ideia de que no momento que alguma coisa acontece na minha vida, se eu estou amando a Deus, aquilo coopera para o bem. Mas em outras horas da minha vida, em que meu amor por Deus não está acontecendo, não está bom, o que acontece ele não opera para o meu bem. Mas não é isso que o texto diz. Porque ele esclarece que aqueles que amam a Deus, ele acrescenta uma descrição deles, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, segundo o seu propósito. Essa vocação que nós vamos falar a seguir, ela não é algo que acontece mais e mais, ou mais num dia e em outro dia, ela é algo para sempre. E ela que é eficaz de uma forma que trabalha o amor de Deus em nós, ou seja, é o chamado que nos tirou das trevas para a luz, que mudou o nosso coração, do poder de Satanás para o poder de Deus, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então essa vocação, esse chamado de Deus para o amor e fé é de uma vez por todas, e ela é uma marca, o amor é uma marca desse chamado. Portanto, ele não é um amor que vai e que vem. Esse chamado está lá o tempo todo, como aquilo que ele produz. Então, apesar de nem sempre há momentos de intensidade maior da nossa percepção do amor para com Deus, em momentos de fraqueza, mas o chamado de Deus que traz esse amor é o chamado que define isso. Então esse amor que ele está falando aqui não é algo etéreo, que um dia existe, outro dia não existe, que passa um tempo sem existir, sabe? Ele é uma condição permanente do nosso coração. Como nós, essas coisas variam em nós, mas elas estão sempre lá, eficazmente, conforme o chamado. Então o que o Paulo está dizendo não é que algumas coisas nas nossas vidas, em alguns momentos, Deus usa para o nosso bem e outras coisas Ele não usa. Não. O que ele diz é que durante todo o tempo, todas as coisas vão cooperar para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Agora, nós precisamos primeiro pensar o que não é esse amor, porque é muito fácil nós termos definição. A gente tem que ter um cuidado quando falamos palavras, porque a gente usa palavras que o mundo usa. O mundo fala em paz, nós falamos em paz. O mundo fala em amor e nós falamos em amor. Mas saiba, o mundo não está usando o nosso dicionário. O nosso dicionário é a palavra de Deus. A palavra de Deus define para nós amor, paz, justiça, alegria. As palavras são as mesmas, mas o dicionário que nós usamos são totalmente diferentes do mundo. Infelizmente, grande parte dos cristãos hoje, quando falam sobre essas palavras, estão usando o mesmo dicionário do mundo. Então, o que não é esse amor? Então, o que significa amar a Deus? Como eu posso saber que eu estou entre essas pessoas que Deus chamou, escolheu? Então, em primeiro lugar, você tem que saber o que não é amar a Deus. Não é amar a Deus cumprir as necessidades de Deus. Não é isso. Amar a Deus não é cumprir as necessidades de Deus. E isso difere o amor que nós temos para com os homens, porque sempre que nós amamos, nós suprimos necessidades. Família, amigos, irmãos, não é assim? Nós servimos assim, mas é totalmente diferente como nós amamos Deus. Em Atos 15, 17, 25, Paulo diz: ele não é servido por mãos humanas, como se tivesse alguma necessidade, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus é radicalmente diferente de todos nós, de mim, de você, de todas as pessoas que você conhece. Ele é a fonte de todas as coisas e ele não tem necessidades. Todas as pessoas que nós amamos têm necessidades a serem supridas, mas Deus não pode ser ajudado, Deus não pode ser melhorado, Deus não precisa de nada que vem de fora. Não há defeitos em Deus para reverter. Há defeitos em meus filhos, que com a educação e com a criação e na admoestação da palavra de Deus, eu tento reverter, não é assim? Mas não há defeitos em Deus para reverter. Não há nenhuma deficiência em Deus para ser suprida por mim. Nós não podemos amar a Deus por suprir suas necessidades, porque Deus não tem necessidade nenhuma. Ele não precisa de nada. Ele tem a vida em si mesmo. Portanto, a essência do nosso amor sempre é a experiência de receber, não é de fornecer. Então, por exemplo, a alegria é essencialmente receber o prazer que Deus para nós. Ele é o objeto do nosso deleite. Por exemplo, Davi diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei ao Senhor? Você vê que parece que ele vai fornecer algo a Deus, mas a resposta é: beberei do cálice da salvação. Ou seja, terei mais prazer ainda naquilo que ele forneceu para mim. Ou seja, o que eu darei? Olha, eu vou beber mais, porque eu não posso dar mais, eu vou ter um deleite maior nele, eu vou receber mais do prazer que vem dele. Você vê, ele não fornece nada. Isso nos leva à segunda coisa que o amor a Deus não é. O amor a Deus, em sua essência, não é amar os presentes de Deus, os dons de Deus. E eu não vou nem falar de dinheiro, de saúde, que enche aquilo que nós chamamos de cristianismo hoje, o que faz muitas pessoas cultuarem, entre aspas, a Deus quando estão cultuando o dinheiro, quando estão cultuando a saúde e as coisas que eles acham que Deus pode dar a eles. Não vou nem falar dessas coisas, estou falando sobre outros dons mais adequados: perdão, justificação, ser livre do inferno, ressurreição e glorificação para sempre, estar livre de tudo que esse mundo é. Na verdade, se nós amamos a Deus, nós só vamos valorizar esses dons porque eles nos levam a Deus. Nós valorizamos a justificação, não é porque esse sentimento de culpa está me matando, mas é porque quando eu sou justificado, eu sou levado a Deus. É por isso que eu amo a justificação, porque ela me leva a Deus. Não é o dom em si, eu sou grato por eles, porque sem eles eu não teria Deus. Por isso que qualquer coisa que não me leva a Deus, eu não quero. Ainda que o mundo ache que aquela coisa é a coisa mais maravilhosa. Amar a Deus, então, é valorizar o próprio Deus
revelado em seus dons. Valorizar Deus além desses dons. O perdão é maravilhoso, a justificação, a regeneração. Mas por quê? Porque me leva a Deus. Justificados, pois, pela fé, eu tenho paz com Deus. É isso. É por isso que justificação é bom. Não é só porque eu sei que eu sou culpado e essa culpa me mata. Então, seus dons são preciosos na medida que eles nos trazem Deus. E é óbvio que se esses dons maiores, como justificação, são só preciosos porque me trazem Deus, todos os outros também são. Meu casamento é precioso se ele me leva mais para Deus. Minha saúde, minha vida, tudo. Quando você ama a Deus, Deus é central em suas afeições, não os seus dons. E essa palavra afeto nos leva à terceira coisa, que não o amor de Deus, que pode ser confundida. A essência de amar a Deus não é coisas que o amor de Deus nos pede para fazer, ou seja, os atos de obediência. Então, o amar a Deus pode fazer, nós temos que, como Jesus disse, ser abandonado por pai, mãe, filhos, pelo mundo, enfim, perder tudo, deixar pai, mãe. Mas nenhuma dessas coisas, nossa fidelidade a Deus e o que a gente faz por causa disso, é essencialmente o amor. Essas coisas são frutos do amor, e não o amor em si. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas isso não significa que guardar os mandamentos é amar a Deus. Você vê, guardar os mandamentos, obediência a Deus, é o fruto do amor, não é o amor. Isso significa que o amor é o tipo de coração que lhe pede e que te enche de desejo de obedecer a Deus. O amor gera esse fruto, mas a obediência não é o amor. A obediência é o fruto do amor. Em João 21, 15, 17, Jesus ilustra essa conexão, quando ele pergunta a Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Você vê que ele faz isso várias vezes. Ele não diz: olha, se você apacentar minhas ovelhas, quer dizer que você me ama. Não, se você me ama, você apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, se você me ama, você vai agir e amar as coisas que eu amo. E você vai amar o meu rebanho, e você vai alimentá-los. Mas alimentar o meu rebanho e apacentar eles não é amor, é o fruto do amor que tu tens a mim. Alimentar as ovelhas é o fruto do amor, em outras palavras. O amor, na verdade, é uma questão de estima do nosso coração por Deus. Não são atos, os atos são só o fruto, é algo interno. Envolve realmente emoções, afeições espirituais em nossos corações. Não é a essência desse amor a escolha. Olha, amar a Deus é obedecer. Quantas vezes você já ouve as pessoas falarem assim: amar é isso, amar é fazer algo, fazer e amar. Não. Amar a essência dele é mais um reflexo do coração para as perfeições de Deus reveladas em Cristo. Ele se revelou em Cristo, e o reflexo das afeições, das perfeições dele, que são manifestadas em Cristo, o reflexo do meu coração é amor por ele, é uma afeição espiritual. Se você quiser equiparar os atos de amor com a essência do amor, você vai produzir hipócritas. É possível obedecer e obedecer sem amar a Deus. É por isso que ele diz: vocês me louvam com os seus lábios, vocês estão fazendo tudo certo, mas o coração de vocês está longe de mim. A obediência não é o amor, a obediência é o fruto do amor. Eu sei quando as pessoas dizem assim, por exemplo, até em relação ao amor horizontal, né? Amar o outro é fazer isso, fazer aquilo outro. Não importa o que está no coração, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o seguinte: se eu der a minha roupa, meus bens, e deixar o meu corpo ser queimado, e não tiver amor,
é inútil. Ela não diz, se você deu a roupa, se você deu a vida, se você deu o seu corpo para queimar, é amor. Porque amor é fazer algo. Amor é uma coisa que você decide fazer. Mas o texto diz o oposto. Se você fizer tudo isso, mas não tiver amor, é como um sino que retina, é inútil. Para Deus, essencialmente, é exatamente isso. Se você tem os atos de obediência sem o amor, isso é hipocrisia. A Bíblia diz, vocês levantam as mãos, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, se você equiparar o amor de Deus com amar os dons de Deus, você também produz hipócritas. Porque pessoas podem se sentir muito contentes por serem perdoadas por todas as coisas ruins que elas fizeram. É uma sensação boa ser declarado justo, ser livre do inferno, mas não ter prazer em Deus. Isso não é um amor. Eles não amam a Deus. Eles simplesmente não querem os sentimentos ruins que a culpa traz. É tão bom saber que nosso pecado e nosso passado foi apagado. Então, o que é o amor a Deus? É crucial nós sabermos, porque é isso que fez João ficar, porque essencialmente são essas pessoas que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem delas. E isso acaba sendo a marca de se nós fomos chamados. Então é essencial. E amar a Deus, então, é desejar o próprio Deus além de todas as coisas. É um reflexo diante das perfeições de Deus, principalmente manifestadas em Cristo. É valorizar o próprio Deus, é se deliciar com o próprio Deus, é estar satisfeito com Deus. É isso que faz alguém ficar no sábado lá. É isso que faz João, sem entender absolutamente nada, não ir embora. É isso que faz aquilo que seriam as marcas das maiores tragédias não se tornar um obstáculo. Pelo contrário, eu estar lá pronto para ver Deus transformar todas essas coisas para o meu bem final. O amor a Deus é estar apreciando o próprio Deus, além de todos os presentes, mesmo aqueles mais espirituais, justificação, perdão, regeneração. O amor é valorizar Deus que nos leve a reverenciar Deus e admirar Deus, e ser capturado pela sua beleza. Ou seja, é uma resposta essencial do nosso coração à revelação que Ele fez de si mesmo em seu Filho. É se alegrar e se deleitar em tudo que Ele é para nós em Cristo. É um reflexo, mas não é só um reflexo, é um reflexo feliz do coração em direção a Deus. É uma afeição santa. Nós amamos Deus assim. A Bíblia diz, se nós amamos Deus assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, outro dia alguém falou a mim, olha, se eu souber que Deus opera todas as coisas para o meu bem, eu vou amar Deus, mas isso é o oposto do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz, Deus vai operar tudo para o seu bem, então você vai amar Deus, porque você vê, isso seria uma resposta às coisas boas que você acha que Deus está fazendo, mas a Bíblia diz o contrário. Ele opera tudo para o bem daqueles que o amam, e não opera todas as coisas para que nós venhamos a amá-lo. Então isso deixa o cara numa armadilha. Se ele pensar, olha, se eu tiver certeza que Deus opera tudo para o meu bem, eu vou amá-lo, ele está no sentido oposto do que Paulo está dizendo. É a armadilha das pessoas que acham que simplesmente amor a Deus é gratidão, mas não é. É essa resposta, esse reflexo ao valor e às perfeições de Deus manifestadas em Cristo, dele mesmo. Então essa promessa é verdade para mim, eu amo a Deus em resposta a essa revelação. E a fuga da armadilha é olhar para Deus, não é? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. É isso que o Espírito Santo leva os nossos corações. Olhar para o que Ele fez na história, não é a respeito de mim, olhar o que Ele fez na história, olhar o seu caráter, olhar o que Ele fez em seu Filho, olhar como Ele é totalmente santo, olhar as suas perfeições que foram para nós maximizadas, a nossa visão em Cristo, como Ele é Deus e é humilde, como Ele é todo poderoso,
mas como ele se esvazia, quantas belezas infinitas estão nele. Como, não a mim, mas todos os homens que ele resgatou estavam totalmente à mercê da sua ira, e é isso que mereciam. Mas como ele pôde estar naquela mortalha que José de Arimateia e Nicodemos prepararam? Eu costumo dizer para as pessoas, muitas pessoas dizem para mim assim: hoje o meu dia está horrível. Mas eu sempre digo: olha, se você acordar de manhã e você não está no inferno, o teu dia está bom, porque o que você merecia era estar lá. Então, se você não está no inferno, você pensa, esse dia é maravilhoso. Se Deus me desse o que eu merecia, eu tinha que estar no inferno agora. Eu não estou. Não importa o que está acontecendo hoje. Então, olhe para o poder e a justiça de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Olhe para Deus em todos os aspectos. O nosso coração foi feito para isso. Ele é o cumprimento de todos os nossos desejos, de todos os nossos anseios. Ele é o tesouro satisfatório em todo o universo. De tal maneira que a eternidade, que a vida eterna é conhecer Deus. Jesus disse assim: a vida eterna é esta, viver para sempre. É isso que ele diz. A vida eterna é essa, conhecer a Ti somente como Deus. Pai, eu oro para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, porque isso é a vida eterna. Então você vê, isso é amor. Essa é a descrição do amor daqueles para os quais todas as coisas cooperam para o bem. Esse amor, é óbvio que foi que fez João ficar lá. Ele estava entendendo alguma coisa? Não. Ele entendeu o plano de Deus? Não. Tudo parecia horrível? Parecia que não havia nada de bom que pudesse sair daquilo tudo? É óbvio que sim. Mas para onde ele ia? Sabe como Pedro tinha falado antes? Para onde iremos nós? Nós não temos para onde ir. Nossos corações foram capturados. Mesmo quando a tragédia final chega e as marcas horríveis dela estão lá naquela mortalha que José de Arimateia e Nicodemos trouxeram, eles ficaram no sábado lá, sem saber nada sobre o que nós vamos celebrar daqui a pouco na Santa Ceia, do domingo da ressurreição. Mas Paulo coloca a segunda coisa que é fundamental, não é? Chamado segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados. Essa é a segunda coisa. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para essas pessoas que têm essas duas coisas. Eles amam a Deus, eles são chamados segundo o seu propósito. Por que Paulo menciona essas duas coisas? Por que não apenas uma delas? É claro que uma delas somente não seria uma base para nós, ou para nós nos firmarmos, ou para nós descansarmos. Se você só tivesse uma dessas coisas, por exemplo, se fosse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso seria uma promessa que repousa sobre um terreno frágil, porque a promessa é a repousar sobre mim, sobre o meu amor. E aí, eu mesmo ser o fundamento da promessa, enfraqueci a promessa. É uma experiência do meu coração. O meu coração é notoriamente instável, variável e fraco. Essa promessa maciça de que tudo vai cooperar para o meu bem, não poderia repousar sobre algo tão frágil que sou eu. E o amor que está no meu coração seria como se você colocasse um prédio para ser firmado num suspiro. Sabe esse suspiro que a gente come? Não dá. É impossível. Assim Paulo diz que essa promessa não apenas descansa no suspiro dos nossos corações como fundamento, ela repousa sobre a vocação, o chamado e o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui temos Deus, o trabalho de Deus, e não a minha experiência como o fundamento de tudo, como o alicerce. O chamado de Deus e não a minha consciência. O chamado de Deus é sólido, é algo divino, é poderoso, é profundo, é forte, é algo que vai sustentar a promessa de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados.
Em seguida, e se Paulo não falasse, se Paulo falasse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados? E se Paulo não dissesse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito? Se ele tirasse essa primeira parte do verso e ficasse só com a segunda, que é sólida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. A pergunta seria, como é que eu vou saber que fui chamado? Não é? Que marca que evidência haverá para mim descansar? Nós queremos algum sinal de que nós somos chamados, ou então não há nenhum lugar para descansar aqui. Algo grande, maravilhoso como o chamado de Deus, mas como eu vou saber que eu fui chamado? Assim Paulo então dá ambos. Ele nos diz o objetivo, a obra divina sólida que Deus tem como promessa inabalável de cooperar, de fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. Ele diz, é que nós somos chamados segundo o seu propósito. E ele diz que isso aconteceu em nós quando Deus nos chamou para que nós possamos conhecer que Ele nos chamou, que isso aconteceu. Ele nos chamou e deu essa marca que é o amor a Deus, que é colocado em nós em seu poder infinito. Portanto, as duas coisas devem ser verdadeiras se essa promessa deve ser nossa. Nosso amor é subjetivo. Subjetivo é tudo que acontece dentro de nós. Não é? Mas o chamado de Deus é objetivo. É nisso que está a força. Nosso amor é o nosso ato. O chamado de Deus é o ato de Deus. Nosso amor é um efeito. O amor de Deus é a causa. O amor de Deus chama e produz aquele amor, que é a evidência de que eu fui chamado. Por isso essas coisas têm que estar juntas das palavras. O chamado de Deus, segundo o seu propósito, é a fundação, é o fundamento, é o alicerce inabalável do que Paulo está colocando para nós em Romanos 8. Ele mantém a promessa, e o que torna ela crível é que esse amor é só um resultado do chamado de Deus. Você não é a chave aqui, Deus é a chave aqui. O trabalho de Deus é manter a promessa de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ele produz esse amor por causa do seu chamado e Ele mantém. Porque eu mesmo sou frágil e incerto, mas o chamado de Deus não é frágil, é certo. E é o chamado soberano de Deus que criou o amor dele no meu coração. E isso se torna certo por causa então do chamado. Dessa forma, a promessa de Romanos 8, 28, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, se torna eterna, inquebrável. Então, o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre esse chamado? Nós podemos resumir de duas formas rápidas. O que acontece quando uma pessoa é chamada por Deus? E qual é a razão, qual é o efeito desse chamado a longo prazo em nossas vidas? É a única maneira de nós sermos essas pessoas como João, que ficam lá no sábado, sabe? E que realmente enxerga, mesmo na mortalha, mesmo no símbolo da maior desesperança para qualquer homem, sem isso, mesmo sem entender nada de como aquelas coisas podem cooperar para o meu bem, ou para o bem final. João não sabia absolutamente nada, não entendia absolutamente nada do que Deus estava fazendo, e nem como aquilo poderia redundar em nada bom, mas ele ficou lá. Então a primeira coisa que acontece quando uma pessoa é chamada, Deus chama uma pessoa, Cristo, trazendo essa pessoa ao contato com o Evangelho. Não há outra forma de chamar, mas Ele faz com que o Evangelho para essas pessoas seja irresistivelmente belo. Não é a vontade de ter saúde, ser curado, ter um problema resolvido, é o Evangelho, o chamado onipotente de Deus. E o que eu estou fazendo nessa noite aqui não são idênticos, não é? Quando eu prego, eu chamo todas as pessoas a ouvir o Evangelho verdadeiro. Eu tento mostrar o quanto ele é belo, eu chamo as pessoas a abraçarem a Cristo como tesouro final da vida deles. Mas naquele momento, os que são chamados, da maneira como Paulo está colocando aqui,
não são todas essas pessoas. Esse meu chamado é geral. Então, o chamado de Deus é específico dentro do que eu estou fazendo aqui nesta noite. O meu chamado faz o quê? Ele oferece esperança. Eu digo, a esperança em Deus é uma esperança infinita. Mas o chamado de Deus cria esperança. Essa é a diferença. O meu chamado, quer dizer, que é a pregação para todos os homens, ele oferece vida. Só isso. Mas o chamado de Deus cria vida. É esse o chamado que Paulo está dizendo. O meu chamado, eu posso dizer para as pessoas, amem a Deus. É o meu chamado. Mas o chamado de Deus cria o amor no coração por Deus. Você vê, é diferente. Eu chamo as pessoas ao arrependimento. Mas quando Deus chama, Ele concede o arrependimento. Eu chamo ao arrependimento, Ele concede. Nós podemos olhar para 1 Coríntios 1, 22 e 24, 2 Timóteo 1, 9 e vários textos, mas para nós não sairmos daqui, já que nosso tempo é curto, no verso 29, Paulo começa a dar o solo da razão para que nós podemos ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. É porque ele diz, aqueles a quem de antemão ele conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que ele predestinou, aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Ou seja, tudo que Paulo está mostrando aqui é para nos dar a razão de ele estar dizendo, por que tudo coopera para o bem dessas pessoas? Por causa dessas razões que eu estou dando a você. O que ele diz? Ele diz, nós podemos ter certeza que tudo vai cooperar para o bem, o trabalho vai chegar ao final, porque as pessoas foram predestinadas para isso por Deus. Essa é a razão, esse é o fundamento, por isso a certeza. O versículo 29 diz que foram predestinados para ser conforme Cristo. Esse é o bem. Esse é o bem que está falando, todas as coisas cooperam para que eu seja igual a Cristo no fim. E foi predestinado para isso, esse é o propósito. No final do versículo 30 ele diz, quem ele chamou, quem ele predestinou para ser conforme a Cristo, a esses ele chamou. Quem ele chamou, ele justificou. E quem ele justificou, ele glorificou. O que é glorificar, queridos? Glorificar é ser tornado igual a Cristo. É a mesma coisa. Ou seja, glorificar é o final da predestinação. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. E todos esses ele chamou. E todos esses ele justificou. E todos esses ele glorificou. Que é exatamente ser igual a Cristo. Quando nós vamos ser transformados. Em outras palavras, a predestinação está por trás da chamada, e é isso que torna ela certa. O que Deus predestina é o que acontece, porque isso é que significa ser Deus. Sabe, esse é o significado de ser Deus. É por isso que Paulo, no 28, diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito que Deus tinha? Nos fazer a imagem de Cristo. E depois ele vai dizer como exatamente essas pessoas vão ser glorificadas, que é o quê? Se tornar a perfeita imagem de Cristo. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o propósito de Deus. Que propósito? Ser conforme a imagem de Cristo. Então o chamado de Deus não vem sem propósito. O chamado de Deus tem um único propósito para todos os que Ele chama. E todos os que Ele chama vão estar finalmente dentro do propósito. E o propósito é o que expressa a palavra predestinado. Predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito. E as coisas que operam para mim daqueles que foram chamados segundo esse propósito. De fazer as pessoas semelhantes ao seu Filho. Então Ele nos predestinou para sermos conforme Cristo. E então Ele nos mostra os meios que Ele faz isso acontecer. Aqueles que Ele predestinou, Ele chamou os que chamou, Ele justificou os que justificou, Ele glorifica, Ele transforma na imagem de Cristo. Em outras palavras, todos os chamados são justificados, e todos os justificados são glorificados, todos os justificados são transformados no fim na mesma imagem de Cristo. Isso porque quando Deus predestina algo acontece. O Deus
predestinou a nossa semelhança com Cristo, e no final o que vai ter? A nossa semelhança com Cristo, porque esse era o seu propósito. Então, ser glorificado é sinônimo, é óbvio, de ser igual a Cristo. Nós ainda não sabemos o que havemos de ser de João, mas quando nós o vemos, nós seremos transformados e seremos como ele é. Seremos exatamente o que Deus determinou. Então nós aprendemos que Deus chama aqui, e a sua ação soberana nos traz da morte espiritual para a vida, da descrença e da hostilidade contra ele, a um prazer nele, que é o que ele chama de amor. Aqueles que amam a Deus em Cristo. E nós sabemos disso porque todos os chamados são justificados. Todos os que eu chamo pregando não são justificados. Porque Paulo não está falando sobre esse chamado, ele está falando sobre o chamado de Deus. Só os cristãos verdadeiros foram justificados. E assim o chamado de Deus assegura a fé, porque todo mundo que ele chama é justificado. Então o chamado de Deus sempre é eficaz. Ele garante o efeito da fé e do amor no coração de quem ele chama. Por isso ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, que é nos predestinar segundo a imagem de Cristo. E nós podemos confirmar com, por exemplo, um texto-chave de 1 Coríntios 1, 22 e 24, quando Paulo diz assim: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo ou uma pedra de tropeço, e para os gentios é uma loucura ou uma tolice. Ou seja, ele está pregando o evangelho para gregos e judeus. Todo mundo que está ouvindo o chamado de Paulo, esse é o chamado de Paulo. Paulo está pregando. Ele diz: todos os judeus que ouvem acham que aquilo é uma pedra de tropeço, acham que a cruz de Cristo é uma loucura. E todos os gregos que ouvem acham que tudo aquilo é uma tolice. É isso, essa é a resposta ao chamado de Paulo. Mas Paulo diz assim: mas para aqueles que são chamados, agora já não é mais por Paulo, tanto judeus como gregos, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você vê, para todos os que são chamados, para todos que Paulo pregava, aquilo era uma tolice e uma loucura, gregos e judeus. Mas entre esses gregos e judeus que eram chamados, esse é o mesmo chamado lá de Romanos 8, 28, os que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Para esses, Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, alguns judeus e alguns gentios chamados, quando Paulo pregava, em vez de ver a cruz como uma tolice, uma loucura e um escândalo, via ela como a sabedoria de Deus, a glória de Deus. Então isso mostra o poder do chamado. Ele traz mortos à vida, corações hostis a amarem a Deus. E para essas pessoas, você vê, o amor é o resultado do que Deus faz, o alicerce é o chamado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, esse chamado que cria tudo. Nada pode parar esse trabalho. É por isso que João não foi embora. É por isso que contra tudo o que qualquer mente poderia pensar, acabou. É o fim. Ele era o Messias. Nós colocamos toda a nossa vida nele. Eu vi ele ser enterrado. Eu vi José de Arimateia e Nicodemos enterrar. Mas ele não podia ir embora. Entende? Não existe nenhuma tragédia. Você não pode pensar em nenhuma tragédia como aquela que João estava vivendo. Ele achava que ele era Deus, e agora ele estava morto. Esse não é o fim de alguém que nós amamos, é o fim de toda a esperança, é a escuridão final. Mas João não podia ir embora, porque os que são chamados têm esse amor, eles não podem ir embora, porque o chamado garante isso, porque esse chamado toma a iniciativa de manter espiritualmente vivo e finalmente glorificar e colocar na presença final de Deus homens à imagem de Cristo, como o chamado segundo o propósito, que é o propósito da predestinação. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de Deus, não pode falhar.
Ele começa lá e depois ele diz que quem predestinou ele vai chamar, quem chamar ele justifica, e ele glorifica no fim, que é a imagem de Deus, tudo cooperou para o bem. E o efeito a longo prazo disso para nós cearmos? O efeito é a absoluta segurança eterna de todos os que são chamados. O versículo 30 diz, os que predestinou ele chamou, os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Todos os chamados são glorificados. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, porque todos são glorificados. Se a pessoa, contrariando a Bíblia, como é comum hoje no meio do cristianismo, falar que alguém é chamado e no final não é glorificado, é óbvio que todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Nega toda a verdade bíblica. Seu propósito é salvar totalmente por sua graça onipotente, por sua iniciativa e seu poder que gera esse amor que nunca vai embora. É por isso que a maior tragédia, as marcas da maior tragédia na vida de João se transformaram em triunfo. Alguém pode dizer com medo, mas e se eu desistir? Quando a gente ouve isso, e se eu parar de acreditar? E se meu amor por Deus se esfriar e morrer? A resposta é que isso nunca acontece com os que são chamados. Não importa como seja o sábado, eles nunca vão embora. A razão não é porque Deus não se importa, se Ele chamou, mesmo que o amor esfrie, mesmo que aconteça isso e aquilo, Ele continua. Não é isso. É porque o chamado cria uma fé que nunca morre, e um amor que nunca morre, mesmo diante da maior escuridão, como aquela sábado para João. Não morre. A razão é que Deus que chama continua operando. Por essa mesma graça que Ele chama, soberano, Ele mantém. Por exemplo, como está em Judas 1:1, que é exatamente falando sobre isso. A Bíblia diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Seria irmão de Jesus de sangue aqui no mundo, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Quem? Os que foram chamados por Deus, amados por Deus Pai e mantidos por Jesus Cristo. Todos os chamados são amados pelo Pai e são mantidos por quem? Por Jesus Cristo. É isso. Eles vão ficar lá sempre, não importa como seja o sábado. Ou 1 Coríntios 1:8, que diz, Deus confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis. Deus vai confirmar para vocês serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim, Ele vai confirmar até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis lá naquele dia, estejam lá irrepreensíveis. Aí Paulo continua assim no versículo 9, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados com a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, fiel por quê? Porque Ele mantém vocês irrepreensíveis até aquele dia. É a fidelidade dEle que mantém. Em outras palavras, Deus vai confirmar até o fim, porque Ele chamou. É isso que significa a fidelidade. Quando a Bíblia diz assim, Deus é fiel, é sobre isso que Ele está falando. Deus chamou você de acordo com o propósito de fazer você a imagem do seu Filho. E Deus sempre faz o que Ele propõe em seu próprio coração. É isso que é a fidelidade de Deus. Então 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, não é só alguma coisa, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. O quê? Espírito, alma e corpo, conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que meu espírito, minha alma e meu corpo vão ser conservados irrepreensíveis para a volta de Cristo? Porque fiel é o que vos chama e o que também fará. É por isso, porque o que chamou é fiel e Ele vai fazer. E por causa disso, Paulo diz, a alma, corpo e espírito vão permanecer irrepreensíveis até aquele dia. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, que o chamado cria isso, cria o amor, cria a fé, e mantém assim. Deus é fiel, e também fiel é o que vos chama, e o que também fará. Deus é fiel, portanto, Paulo diz, se Ele chamou, Ele mantém. Então agora nós começamos a ver a magnitude e a magnificência do alicerce de Romanos 8, 28. A fundação não é apenas o seu amor por Deus, é o propósito eterno de Deus, é a predestinação de Deus, é o chamado eficaz de Deus, é a justificação de Deus, e é a glorificação certa que Deus vai fazer, nos transformando à imagem do seu Filho. Tudo certamente irá trabalhar em conjunto para o seu bem, não porque você tem o poder moral para manter o amor a Deus, mas por causa daquele que vos chama, que é fiel e vai trabalhar em você para manter o amor que Ele criou no coração. Então, a Bíblia tem um monte de textos sobre essa chamada, que nos salvou, por exemplo, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Romanos 9,8, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ou, por exemplo, Romanos 9, 23, 26, que diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, o quê? Os vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os vasos de misericórdia são aqueles que Ele chamou, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E olha como a palavra propósito aparece em Romanos 9, 8, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, qual é o propósito de Deus? Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito, ficar-se firme, não por causa das obras, ou seja, daquilo que a gente faz, mas por causa daquele que chama. Ou Efésios 1:11, que diz, nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito. Que propósito? De nos fazer a imagem do seu Filho, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que Ele fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou o texto que nós lemos, olhando para o chamado, também fala do propósito, em 2 Timóteo 1,9, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo. Então, como nós reagimos quando o sábado chega? Quando nós somos chamados segundo o propósito de Deus, quando esse amor foi criado em nós, nós ficamos lá, aos pés do Deus que nós amamos. Nós sabemos do seu poder infinito de transformar os símbolos de tragédia, como a cruz, como a mortalha, como nossas cicatrizes, como o caixão, como em símbolos de vitória. Então, quando João olhou para aqueles símbolos, aquela mortalha, ele disse que Pedro entrou, ele ficou na porta, depois ele entrou, olhou para tudo aquilo, ele creu. Deus tem esse poder infinito. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, nós sabemos, Paulo diz, não há nenhuma dúvida, que todas as coisas cooperam para o bem, de todos aqueles que foram chamados, que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O amor é o fruto desse chamado. E como o chamado é eterno, o amor que Ele cria também o é. E substitua todas essas coisas por todas as marcas das suas tragédias. Nós sabemos que todas as coisas, substitua por todas as suas cicatrizes, esse todas as coisas. E todas as áreas da nossa vida vão mostrar o triunfo de Deus sobre tudo.
para fazer de nós a imagem de Cristo. Então nós sabemos que fomos chamados porque o chamado cria esse amor imortal em nós. Por isso que Paulo, quando vai terminar a carta aos Efésios, ele diz que é bendito, que a graça é sobre todos aqueles que amam a Jesus com amor imortal. Porque todos aqueles que são chamados amam Ele com amor imortal. Porque o chamado imortal cria o amor imortal. Então todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que nós celebramos a cada Santa Ceia. Não é qualquer coisa. É esse amor completamente voltado e cativado pela beleza de Deus que é celebrada por nós. Vamos ficar de pé. Vou chamar os músicos. Vou pedir que Sérgio distribua os elementos da ceia aos diáconos, que vão distribuir a todos nós que somos membros da Igreja de Cristo. Pegue o cálice, pegue o pão. A graça